Tem muita gente vivendo uma vida correta, mas não uma vida verdadeira. E não é por falta de capacidade, é por excesso de necessidade de aprovação. Hoje, a conversa é sobre uma prisão invisível, a de viver tentando não decepcionar ninguém, enquanto vai se decepcionando todos os dias. Prosperidade emocional começa quando você para de pedir permissão para ser quem é. Bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast 4.0. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais, comentar e compartilhar o episódio com quem você acha que precisa ouvir. Então, meninas, esse episódio, na verdade, a temporada, né? É uma intenção da gente falar um pouco sobre leveza, sobre fluidez, sobre prosperidade. E aí, nesse episódio, a gente traz essa chamada sobre a necessidade que a gente tem por uma construção social e que a gente aceita e assume esse lugar de depender da aprovação e da validação do outro. A gente traz esse lugar aqui como uma forma da gente refletir, né? Por que a gente, com o passar dos anos, nas nossas vidas, nós dependemos tanto, precisamos tanto desse lugar de ser bem vista pelas pessoas, de, tudo que eu tô fazendo tá sendo aprovado pelo outro? Será que eu tô sendo a boazinha? Será que eu tô sendo simpática? Será que eu tô sendo agradável? E às vezes a gente passa anos da nossa vida querendo agradar o outro e nos esquecendo de nós mesmos, né? Eu talvez não tenha entrado muito nesse papel. Talvez pelo meu gênio, que as pessoas costumam dizer, né? Você tem um gênio forte, mas na verdade eu acho que eu sou um pouco mais racional do que emocional, então eu acabo analisando um pouco. Mas eu percebo muito que, é claro que em muitos momentos eu estive nesse lugar, mas talvez um pouco menos do que o costume. O que vocês viveram em relação a isso particularmente? Esse lugar um pouco mais preciso agradar, ou o lugar onde vocês conseguiram se colocar de modo, não, calma aí, o meu limite é esse, e aí começa o seu? O que vocês têm para contribuir nesse aspecto? Eu fui construindo esse limite ao longo do caminho e posso dizer que é um processo. Emocionalmente, eu fui a boazinha desde cedo, né? Eu já tenho o meu temperamento pacífico, né? Uhum. O meu temperamento fleumático já me coloca num lugar de passividade, de diplomacia, então já é natural. E também precisei ficar nesse meio de campo, de agradar, de ser a boazinha para poder ser reconhecida, validada, até aprender que crescer dói, pensar cansa e nos abandonar custa caro demais. Então, o resgate o autoconhecimento que a gente tanto traz aqui, a importância dos nossos valores e ter esses limites claros foi um processo bastante desafiador. No meu caso também, eu falo que eu sofri muito com isso, né? Porque desde muito, muito cedo eu tentava agradar todo mundo. Nesse meio tempo, igual a Day falou, a gente acaba esquecendo da gente. Então, por muitas vezes, eu deixei de fazer aquilo que eu queria fazer para poder agradar a outra pessoa. E assim, chega a ser nível baixo mesmo, assim, nível pequeno de você, às vezes, emprestar algo para alguém, deixar a pessoa usar aquilo que você quer usar para poder agradar ela, não desagradar ela, né? E eu aprendi há pouco tempo, digamos que pouco mais de 1 ou 2 anos, a falar não sem explicação. E depois que eu aprendi a colocar limites, a me priorizar mais, eu sinto que a vida ficou mais leve. E assim, eu acho que eu deveria ter aprendido isso bem antes. Muito antes, na verdade, porque eu fiquei nesse papel da boazinha muito tempo. Isso que a Flavinha... isso que a Flavinha falou do meu temperamento. Ela disse que ela é fleumática, então naturalmente ela tem essa passividade. Aí eu, como sanguínea, já sou outra perspectiva. Então, até nisso, de fato, é muito interessante essa análise, porque até nisso interfere como eu vou me comportar, né? Diante de uma situação. Agora, você imagina que desespero pra mim. Uma colérica sanguínea tendo que me passar de boazinha o tempo todo.
era pesado, tipo, acabava que não era tão leve. É. Então, eu ficava assim, eu me esforçava muito pra ser a boazinha. Na família, nas amizades, no trabalho. Eu tenho que agradar todo mundo, eu não posso falar não. Me pediu pra fazer isso, eu preciso fazer. Independente se eu vou me complicar toda, eu vou complicar todo o meu lado. Mas eu preciso fazer pras outras pessoas. No meu caso também, eu diria que os últimos 2 anos, talvez, que eu me libertei disso, mas foi uma vida inteira nesse processo também de agradar o outro, de ser boazinha, e muito parecido com a Aline, porque eu não sou exatamente a pacífica. Então, era um esforço muito grande, e por isso que eu já falei aqui em outros momentos que eu me afastei tanto de quem eu era. Porque eu não sou de ficar calada, eu não sou de ficar sem dar opinião. Então, era muito difícil para mim. Eu literalmente me encolhia para caber nos lugares, para caber nas relações com algumas pessoas, para não desagradar, para não dizer não. Isso começou dentro da minha própria família mesmo, foi com as pessoas mais próximas. Eu não conseguia me expressar, porque quando pequena, quando eu ia me expressar, não tinha um retorno legal, era muito criticada. E nessa de ser criticada, eu fui me adaptando e deixando de ser quem eu era cada vez mais. E desde que eu comecei esse processo, né, de terapia de autoconhecimento, é quando comecei a me resgatar. Mas eu tô nesse processo desde 2022, mas diria que de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, é quando realmente agora vou ser eu. Sem perceber, essa validação vira uma moeda emocional. Você fica ali, você depende daquilo para que você possa fazer qualquer coisa. A gente substitui o que eu quero pelo que o outro espera de mim. O que ele está querendo que eu faça? Para vocês terem ideia, vocês conhecem o meu jeito hoje. Uhum. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Uhum. Eu não abria a boca. Em público, nunca. Eu tô pensando... Então, não era eu. Não era eu. Eu tô pensando aqui, né? Vocês estão trazendo aí essa... quando você vê a Flavinha, que é ali centrada, equilibrada, como sempre, maravilhosa. Uma deusa. Ela é uma deusa, gente. Gente, a Flavinha é uma deusa. E aí, esse nível de equilíbrio, assim, que você olha e fala, é isso que eu quero. E aí eu trago pra vocês aqui que eu tive a facilidade de não estar tanto nesse lugar, tanto porque numa situação pessoal eu tive que lutar a vida inteira, então eu já estava ali naquele lugar, como pela questão do meu temperamento ser sanguíneo. E aí eu tô pensando aqui, gente, se com tudo isso eu ainda não me desenvolvi como eu precisava, mas quando eu ainda mais me dei conta de como eu deveria ser, tipo, eu fiquei insuportável. Porque você imagina... Se já é seu estar naquele lugar e você começa a entender realmente você o que consegue é, lapidar ainda mais. Ainda mais o que já tá ali. E aí você pensa, porque quando a gente traz essa racionalidade, e por algumas razões no decorrer da minha vida eu precisei ser muito racional, mais do que emocional, quando você traz essa racionalidade, você consegue mesmo analisar com mais facilidade, tipo... O que eu tô fazendo aqui? O que eu espero de mim nesse contexto? É claro que você falha. E eu falhei ainda sendo assim. Eu falhei muito no decorrer da vida. Mas quando você tem essa facilidade de estar nesse lugar e você aprende como desenvolver isso, ninguém te para mais. Então, eu mais ou menos ninguém isso. nos para. Mais ou menos isso. Porque isso faz parte do processo onde a gente começa a entender que necessidade é diferente de personalidade. Porque isso vem da família. A gente aprendeu a receber o amor dessa forma, na necessidade de ser validadas e, por isso, ser a boazinha. Uhum. Então, até a gente entender que ser para ser amada é diferente de ser dentro dessa personalidade que faz com que fique leve. Então, eu passo a escolher me posicionar sabendo do meu valor, sabendo do meu limite, e aquilo não importa, porque já não tem mais uma dependência. Eu falo, fica quem quer. Né? Começar a assumir o nosso lugar é que define essa leveza exatamente por saber quem eu sou e não mais para precisar agradar. Então, essa diferença de quando é por necessidade e quando a gente tem a consciência de que é personalidade. E que foi um desafio pelo meu temperamento. Sim. Eu já sou assim, então o que era ou não era? Estava certo ou não estava? Até entender que está tudo bem ser assim, abrir mão de algumas coisas, relevar outras, manter essa tranquilidade dentro de mim importava mais. Mas antes era engolir muito sapo, antes era difícil, né? Não é que era difícil,
era quase que natural e automático, mas doía, incomodava, me encolhia. Então, entender que eu não preciso mais me encolher, me invalidar, me diminuir, mantendo o meu jeito de ser, é que fez a diferença. E aí, quando você fala, né, do quanto doía, independente da personalidade, porque a gente já comentou as diferenças das nossas personalidades aqui, é muito doloroso. A Aline falou, né, se torna muito sofrido, porque é como se você reprime quem você é para agradar o outro, só que nos momentos que você tá com você mesmo, você sofre. Você sofre, porque você não consegue ser você mesmo. Então, imagina o quanto isso é doloroso. E chega um ponto que a gente já não se reconhece mais. Eu não sei se aconteceu com vocês, Sim, mas chegou um comigo ponto da foi minha vida que eu olhei e falei mundo, assim, quem sou eu? Quem é a Aline? Quem eu sou essa pessoa que agrada a todo mundo, eu sou essa boazinha ou eu não sou nada disso? E hoje eu consigo chegar no equilíbrio eu consigo ainda assim manter o meu papel de, entre aspas, bondade, porém com uma racionalidade muito grande, né? Antes de tentar te apoiar, eu vou pensar, isso vai me prejudicar de alguma forma? Eu tenho mesmo condições de ajudar a Dai, ou a Rose, ou a Flavinha? Eu tenho condições de ajudar ela sem me prejudicar? Aí, então, primeiro eu estou pensando em mim. Exato. Tenho condições? Ok, eu vou lá e vou te apoiar. Não tenho condições, não tenho problema nenhum de falar, infelizmente não dá, amiga. Você sabe que se tivesse ao meu alcance, tava na mão, mas não dá, não. Então, hoje eu consigo esse equilíbrio. Porque quando eu comecei esse processo de transformação, eu pensei assim, agora eu vou ter que falar não para tudo, eu vou ter, sabe? Aí isso começou a me sufocar também. Porque aí era como se eu estivesse saindo totalmente de mim. E aí, quando eu consegui entender que eu não precisava ser nem 100% uma coisa, nem 100% outra coisa, parece que eu encontrei a minha essência de verdade. Encontrar o equilíbrio, né? Porque você não deixa de ser boa. E às vezes a gente pensa que falar um não, de colocar limite, é ser ruim. A gente confunde. Sim. Você acha que você está sendo ruim com a pessoa, mas você está sendo ruim com você mesma, porque você está abrindo mão de quem você é, você está fazendo mal para você, para fazer bem para o outro. Então, tem que haver um lugar aí onde você coloca um limite também para você, nas relações, mas também para você. Não, isso aqui vai me prejudicar. E tá tudo bem eu dizer, olha, não posso, porque vai me prejudicar. Porque primeiro eu preciso pensar no meu bem-estar, senão eu vou só adoecer. Já comentei aqui em outro momento, né? Você precisa transbordar para dar pro outro. E não sugar tudo que você tem para dar pro outro. Não é coerente. Não faz sentido, Não faz sentido. Então, a gente precisa falar sobre isso e as pessoas entenderem que tá tudo bem. Porque você não vai ser uma pessoa ruim por dizer não, por colocar limite, por não poder dizer que não dá para fazer algo por alguém, porque se você fizer vai te prejudicar. E se você coloca limite, se você fala não e a pessoa vai embora, é porque ela não deve fazer parte da sua vida. Significa que ela não te ama, ela de verdade, ela só te achava não útil. vai se importar, ela quer o seu bem. A gente fala muito dessa questão, né? Ficar feliz pelo outro. Quem gosta de você de verdade vai ficar feliz por você. Exatamente. Então, e isso tem a ver com o nosso auto-amor e auto-valor também. Porque a gente tem que olhar, não, se eu disser não e a pessoa se afastar de mim, é porque ela não gosta de mim. Ela não quer a minha companhia, ela quer o que eu tô dando de retorno pra ela, somente. Eu sou útil pra ela. E eu quero uma pessoa assim do meu lado? Não quero. Então, precisa haver esse limite e esse entendimento, né, de que você não está sendo ruim, você está olhando para si mesmo, você está sendo uma pessoa que cuidando de si, e quando você cuida de si, você está bem, você transforma a sua vida e busca uma vida melhor, mais leve, isso transborda para quem está ao seu redor também. Você vai influenciar outras pessoas, você vai ser exemplo, você vai inspirar. Então, só tem coisas boas. A temporada é sobre fazer fluir e a gente precisa falar de todas essas coisas porque nós estivemos nesse lugar e nós sabemos a diferença que é quando a gente sai desse lugar. E a gente luta contra isso diariamente, de alguma forma, né? A gente está em constante melhora e evolução. E quando a gente fala dessa situação, as pessoas usam muito um termo chamado egoísmo. Sim. Você é muito egoísta. Sim. Você só pensa em você. Mas as pessoas não esquecem que quando você diz um não pro outro, e teoricamente você está sendo egoísta, você está dando valor ao egoísmo dele.
que quer que você faça aquilo que ele quer. Então tá tudo bem o outro ser egoísta quanto àquilo que ele quer com você, mas você não pode ser. Então você tem que aceitar essa imposição das pessoas e vem cá, qual que é o egoísmo aqui que tem que ser valorizado? O meu? Porque ou a do pessoa outro? que te chama de egoísta, ela tá sendo egoísta Tá também. sendo totalmente egoísta. Porque ela quer que você abra mão de você em prol dela. Exatamente. Vamos dar a mãozinha aqui, amigona, que Isso nós aí. somos egoístas Nós juntos, cada um dois. com seu egoísmo e vamos ficar Eu tudo não bem. faço e você vai ficar aí reclamando. Então, assim, e isso prende as pessoas em todas as áreas da vida. Esse não olhar pra si, porque tem que sempre ajudar o outro, que sempre se colocar nesse lugar. A gente tá sempre falando de infância aqui, gente, e a gente sempre vai falar, não à toa. Nós estamos criando crianças para serem boazinhas. Eu fui criada pra ser boazinha. Eu também. Estamos criando crianças para serem bonzinhos e boazinhas. A gente tem que ter uma facilidade e normalizar uma criança não querer beijar uma pessoa. Uhum. A gente tem que normalizar uma criança não querer abraçar uma pessoa. Você não tá emprestando seu quando carro eu tô- pra todo mundo. Por que a criança tem que prestar o brinquedo dela? Quando eu tô dela, no elevador, eu amo criança. Então, quando eu tô no elevador, tem uma criança. E às vezes Gracinha, como é que tá? Tudo bem? A criança vira o rostinho assim, ó. Pro lado do pai ou da mãe. O pai e a mãe ficam desconcertados. Tipo, fala com ela. Cumprimenta. Ai, tio, o gato comeu a língua dela. eu olho e falo assim, Tá tudo meu amor, bem. tá tudo bem? Aí eu olho pro pai e falo assim, ela não conhece a tia. Ela não tá errada, não. Pensa bem, pai. Pensa bem, mãe. Essa tia não é da casa dela, não é da família dela. Ela tá se colocando aqui porque essa tia não representa segurança pra ela. Aí eu acho que o pai dá uma respirada. Uhum. Tipo, ufa. Ainda bem que Ufa, ninguém não me vai julgou. ninguém vai me porque criticar. ninguém vai É me a forma criticar e não como vai nós me somos julgar. criados, isso é o que, ai meu Deus, vai pensar que eu não Aham. tô cuidando bem, Não que eu tem não tô educação. cuidando bem do meu filho. Exatamente. Ou seu filho ganha um presente, ele tem que colocar um sorriso aqui, outro aqui e falar assim, adorei. Não gostou? Eu não gostei, olha só, eu vou trocar e tá tudo bem. Olha só, eu agradeço muito o presente, mas olha só, esse aqui não gostei muito. E a gente puxa isso, isso daí é só um fio, né? Porque eu olho isso como uma coisa muito séria. Vamos supor, a Dai levantou aí um assunto que às vezes a criança virou o rostinho e tal. Tudo bem, para ela foi no elevador uma tia que ela nunca viu na vida. Uhum. E quando você está entre família, que o seu filho não quer conversar com certo tio, certa tia, certas pessoas, e você quer obrigar ele. Não, dá benção, tem que dar benção, titio, dá beijo, titio. Gente, você sabe por que essa criança não gosta daquele tio? Sim. Será por quê? O que esse tio tá fazendo com ela? Aham. O que essa tia tá fazendo com ela? Às vezes tá sofrendo um abuso, Sim. às vezes tá sofrendo uma agressão, ou física ou psicológica, Isso ninguém e que vai você investigar. precisa Sim. se atentar Uhum. aos sinais que o seu filho te dá o tempo todo. Sim. Por que o seu filho tá dando benção, tá dando beijo pra todo mundo e não quer conversar com aquele tio ali? Sim. Por quê? Será o que esse tio tem? Sim. Ou E só- aí você vai obrigar o seu filho a ir lá e dar um beijo nele? Não. Sim. Meu Ou aquela filho não criança realmente só não gosta. E só tá não se tudo bem. identifica. A gente não se identifica com todo mundo. Exatamente. Qual é o problema de uma criança chegar e cumprimentar? Ei, gente, boa noite. É Eu tenho que isso aí. colocar pra beijar, eu tenho Não que colocar pra precisa. abraçar, eu tenho que colocar pra não sei o quê. Pra quê? A Uma gente brincadeira precisa. chata que às vezes a criança não Uhum. gosta. Aí você obriga a criança a entrar naquilo. Se ela não entra, você faz chacota. Você, sabe, humilha de alguma maneira. Você Uhum. desrespeita. E é essa criança que vai crescer precisando Sendo agradar boazinha. todo mundo. Sendo boazinha. E sendo boazinha. Até com quem abusa dela. Exatamente. Já aconteceu várias vezes de eu ser tão, entre aspas, tão omissa comigo mesma, que eu tratava bem as pessoas que me humilhavam, que me tratavam mal, que me destratavam. Eu não podia nem revidar, nem olhar torto, porque eu tinha que ser a pessoa da postura, a pessoa boazinha o tempo todo. E às vezes aquela pessoa, assim, em toda oportunidade que tinha, ela abusava de mim, ela fazia uma piadinha de mau gosto pro meu lado, e eu tinha que estar ali agradando ela, tratando bem, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? A Aline tratou ela mal, a Aline fez tal coisa. Eu não, entende? E quando eu peguei esse processo, puxando agora para um outro lado, eu não sei se vocês sentiram, né, no processo de vocês, mas eu senti muita culpa. Eu senti muita culpa quando eu comecei a falar não, quando eu comecei a me priorizar. Eu me senti egoísta, não precisou de ninguém falar que eu era egoísta. Então, eu acho que a gente precisa tratar sobre isso também. Falar sobre isso, né? A culpa que a gente sente no momento em que a gente decide mudar. Ela é muito, muito forte, ela tá presente,
né? Mas depois que a gente ultrapassa essa barreira da culpa, aí vem a libertação, né? O que vocês acham? Eu acho que não tem como você ultrapassar essa culpa sem de alguma forma, sem um acompanhamento terapêutico ou sem, de alguma maneira, ter muita certeza do que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, o que o outro pensa pouco importa. Podem te chamar de sem educação, podem te chamar de doida, pode chamar do que for. Pode ser parente, não parente, amigo. Se você colocou um limite, é o limite e o outro tá morrendo lá, reclamando do que você fez, mas como que ela faz e você não tá nem aí. Eu tô igual uma... Você sabe o que você quer. Andando. Pois é, você faz o que você quer. Você faz o que você quer. Você não se importa com a opinião dos outros. E isso é sobre tudo. Isso é sobre tudo. Se você pegar a parte comercial que a Aline faz, se você perguntar pra ela um negócio aí comercial, não sei do que, ela vai saber responder. Ela vai saber responder e não adianta você ficar batendo boca com ela. Ela vai olhar, eu sei o que é isso aqui. A Flavinha, que é psicóloga, pode chegar e pode falar o que ela quiser. Ela não sabe de nada. Ela não é da área comercial, ela é da psicologia. Então, o que ela tá me dando? Então, você vai responder com muita firmeza. Porque você tem domínio daquilo ali que você tá falando. Não te interessa. Ah, não. Fulano não tá concordando comigo, eu não tô nem aí. E esse é um exemplo prático quanto à vida profissional, mas quando a gente aplica na nossa vida pessoal, dá o mesmo efeito. Você precisa ter segurança do que você quer, do que você sabe, para que a opinião do outro não faça diferença na sua vida e para que você siga. Porque é sabendo o que você quer e como você deve fazer que você consegue romper. E aí aquela leveza consegue fazer parte, a prosperidade começa a aparecer, o fluxo começa a aparecer, justamente por isso, porque quando você se coloca num lugar que não é seu, a gente pensa na prisão. Aquele lugar ali que não é prisão, meu, né? e dá essa sensação, e não à toa. Prisão. Não à toa. A alma fica presa. Exatamente. E por que você não flui? Porque você tá presa ali. Então, eu penso que o medo, a culpa, né, ela vem também com esse medo, com a vergonha, que é um processo de desconstrução de quem a gente pensa que é. Então, esse novo, essa segurança, ela é construída. Então, até eu ter essa firmeza, viver nessa coerência, né, dessa segurança de quem eu sou, para conseguir colocar esse limite, para conseguir ocupar meu lugar, é um processo. O medo, a culpa paralisam, aprisionam. E não é tão simples assim. Por isso que a gente realmente precisa de um acompanhamento. Sim. É muito difícil sair disso sem um acompanhamento. Lógico, existem pessoas que elas são criadas já para serem assim, né? Uma família que é emocionalmente saudável, ela vai criar o filho dessa forma. Então, você já vai crescer e aí você vai voar cedo. Mas, 1%, infelizmente, 5%. Infelizmente não é a maioria. A grande maioria, mais de 90%, sei lá, diria que 95%, Essa geração ainda tá melhor do que a nossa, 98% já... Não acho. Mas depois Não. a gente entra nesse ponto. Sei. Não. Sei lá, mais de 90% com certeza não é criado dessa forma. Sim. É criado para caber. E é interessante que a gente para pensar que quando a gente tá desconfortável, até o que é bom é ruim. Mas é lógico, você não tem permissão para Você receber comprou o que é um bom. carro de 400 mil, Nossa, mas a minha mãe anda mas a de minha mãe ônibus. não tem carro. Eu não quero esse carro de 400 mil, não. Eu até posso comprar ele, mas... Eu vou chegar na casa da minha mãe mó constrangida. É capaz que eu vou comprar esse carro de 400 mil, ele vai ficar na minha garagem lá, ou eu vou dar uma andadinha de Uber, porque eu sou muito humilde. Eu vou dar uma andadinha de Uber, porque eu não tenho permissão pra andar com esse carro aqui, não. Eu posso comprar ele, mas eu não posso dirigir. Como é que eu vou chegar na casa da minha família? Ou então a pessoa fala assim, não vou comprar nada, minha família, ninguém pode ter um carro desse, como é que eu vou chegar com um carro desse lá? Então, quando você tem culpa, você não sabe qual é o seu lugar, até o que é bom passa a ser ruim. Isso é real. Vi Um depoimento dilema. outro dia de uma mulher que o marido deu um carro, uma Ferrari pra ela. Ela ficou com o carro na garagem. Que isso, gente? Isso aí. Ela precisou fazer um acompanhamento psicológico pra conseguir entrar no dá carro pra e mim. dirigir. É pior do que vocês imaginam. Uma Ferrari. Não, gente. É sobre real. isso é a vida. Se quem está nos escutando parar pra pensar na própria vida, ela vai ver que é real. Ela paralisa, ela deixa de ir pra frente, ela deixa de acreditar em si mesma, ela deixa de aproveitar uma oportunidade porque ela não quer desagradar alguém, porque ela não quer ser maior do que alguém da família. Assumir uma nova vida.
É viver Sempre no isso, modo né? sobrevivência, literalmente. É engraçado que Você comigo... tá sobrevivendo, você não tá vivendo, você não tá Uhum. buscando realizar os seus sonhos de vida, você não tá Sim. buscando a vida que você deseja. Você tá buscando caber na vida de alguém. Você tá buscando Ser caber na aceita vida de lá, alguém. ser bem vista por Ser quem quer que validada. seja. E Ser muitas vezes é reconhecida. automático, né? Não tá pensando que tá se diminuindo pra automático. caber. Só é. Não pensa, tá. porque Só você é. tem que Só parar vi- pra pensar só sobre isso pra sobrevive. entender. Sim, só sobrevive. É engraçado que cada ser humano age de uma forma, né? Eu venho de uma família humilde, sempre quis ter as coisas, sempre fui muito ambiciosa. E comprei um SUV, um carro que, assim, nem eu nunca imaginava que eu fosse ter um dia. E eu chegava, só que eu não tinha culpa de deixar ele na garagem e falar assim, eu sempre fui a boazinha, mas eu nunca tive culpa de usufruir daquilo que eu conquistei. Então, cada um age com essa culpa de uma forma, né? Umas precisam de terapia, tem que deixar o carro na garagem Uhum. um tempão e não consegue usar o carro. A outra até consegue usar o carro, mas tem que ir lá e fazer para fulano também. Uhum. Quando eu pensei em colocar prótese de silicone, eu falei para minha irmã, vamos colocar junto e tal. Você coloca, eu coloco também, eu cuido de você, você cuida de mim, porque na minha cabeça eu não podia ter e ela não ter. Olha que loucura, é a culpa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com Às vezes é o meu sonho, não é o dela. Às vezes é a minha vontade naquele momento, sabe? É a minha prioridade, não é a dela e tá tudo bem. Olha que loucura. Quando eu me libertei foi muito bom, porque hoje eu preciso produzir só pra mim, eu não preciso produzir pra mais ninguém. Entende? Não, e até falando Exatamente. sobre isso, às vezes a gente quer fazer pela pessoa e que a pessoa tenha também, mas aquilo nem é o sonho dela. Uhum. Talvez ela seja feliz na vida que ela vive e a gente quer que ela viva de outra forma. Isso aí. É isso aí. Então, não faz sentido, porque aí você também não tá respeitando quem o outro é. Uhum. Então, Tá obrigando é muito ele a ser mais diferente. do que só não olhar pra você. Você também não tá olhando pra outra pessoa. Pode ser Quando que o controle você quer venha de fazer lá, tudo pelo outro, você tá invalidando. controlando. É. Você tá controlando, você tá Controlando. invalidando, você não acredita no potencial dela, que você tá fazendo, porque Mas- você acha que ela não é capaz. E também acredita, A acontece... sua irmã era capaz, se ela fosse o Sempre. sonho dela, de colocar Total. o silicone Isso aí. dela. Só não era prioridade. Os E tá seus tudo pais, da mesma forma. Se eles quisessem um carro, eles iam tirar a carteira e iam comprar um carro Exatamente. em algum momento da vida deles. Só não era Eu tenho certeza prioridade, que porque eles têm lá a casa deles, nunca morou de aluguel, nunca pagou aluguel, então se eles quisessem um carro, ia ter um carro. Então precisa Mas não, ser desmitificado isso. É isso aí. Sim, Os seus sonhos são os seus sonhos. isso aí. Você não tem que sonhar pelo outro. E você tem sonhar que entender por que você pode ter a liberdade de sonhar, independente de quem está ali na sua... Seu núcleo, no né? seu núcleo, né? Você Familiar, pode ter os seus amizade. sonhos e tá tudo bem. Cada um tem os seus sonhos, cada um luta pelos seus e vamos embora. Depois que eu entendi isso, ficou muito mais leve. Mas parece que veio de uma criação, sabe? É que é é automático também, né? Você não faz isso de forma intencional. Não, de jeito nenhum. Então... E você sempre faz tentando, digamos Achando que que é o a gente erra tentando acertar, né? Uhum. Sim. Então você faz tentando agradar, achando que você tá fazendo bem pra outra pessoa. Mas é aquilo, é por amor. É, por amor, sempre. Por mais que seja errado. É. E a gente não tem consciência de que é errado. É complexo por isso. Você acha que fazer pelo outro é demonstrar que você está amando e que a pessoa merece aquilo e que você é bom e que você faz tudo, mas na verdade não é. Não é. Você está abrindo mão de você está invalidando o outro, você está sugando sua energia, sua força. E depois que eu me coloquei no lugar de me priorizar, eu percebi muitas pessoas se afastando e muitas relações melhorando. É assustador como eu vi que algumas amizades melhoraram muito, sabe? Assim, é surreal. Parece que tiveram algumas amizades que viram que eu estava me priorizando tanto, mesmo eu falando não para elas, elas ficaram felizes por mim. Não, entende? Quando você vê que é amigo de verdade. E aí você vê outras pessoas que simplesmente desaparecem da sua vida. E que bom, né? Ainda bem. Isso aí. Ainda bem. Que bom que desaparece, porque Ainda são bem. pessoas que não faz sentido. É. A partir do momento que você É aí vai que começa evoluindo, a separar o joio do trigo. Exato. A partir São do outras- momento que você vai evoluindo, as suas relações vão mudar muito. As pessoas que realmente te amam vão ficar felizes por você e as relações vão melhorar. Sim. As pessoas que não fazem sentido, elas vão naturalmente se afastar.
e vão chegar outras pessoas que têm mais a ver com essa nova versão que você está construindo. Exatamente. O nosso encontro foi sobre isso. Nós nos encontramos porque a gente estava buscando evolução e nós nos encontramos nesse momento mesmo de estar com pessoas que fazem sentido para o momento que a gente está vivendo, para a versão que a gente está construindo. É uma frequência, né? Exatamente. É uma A gente, frequência. nos próximos episódios a gente vai falar também sobre isso, sobre o nosso cérebro, sobre o que você atrai, o que você vibra. Porque não é que faça só sentido, é real. Eu acho que a gente precisa de um nível de maturidade, quando a gente fala dessa independência emocional, seja da gente com os outros ou das pessoas conosco, eu acho que a gente precisa de um nível de maturidade que é o seguinte, muitas vezes o não pode não vir de você, mas ele pode vir de uma outra pessoa. E às vezes você tem no seu ciclo de amizade uma pessoa que você já percebeu que pra tudo ela fala sim. E no momento que ela diz não, valorizar o não daquela pessoa. Uma vez isso aconteceu, tô me lembrando aqui falando sobre isso, uma vez isso aconteceu comigo, eu tinha uma amiga que tudo dizia sim. E teve um dia que eu chamei ela pra ir ao show, ela falou assim, não, hoje eu não vou porque eu tenho não sei o quê. Falei, pô, que bom que você me respondeu um não. Ela falou assim, Dai, isso me Libertou. impactou pra minha vida. Uhum. Como é que você me diz que ainda bem que eu te disse um não? Eu falei, cara, você sempre disse sim pra tudo. Uhum. Então, eu fiquei feliz que você se priorizou. Então, às vezes, quando a pessoa te diz não, você fecha a cara também. Você quer o respeito. Sim. Mas a pessoa te diz, não, pô, não vai comigo no shopping. Não, cara, parabéns. Por isso Você que a gente tá se falando, priorizando. né? Quando você Deixa eu te evolui, ajudar. Você aprende Isso também a olhar pro outro. Como é que eu vou ajudar, Entender apoiar, reconhecer? Poxa, que legal, cara, você tá se priorizando isso aí, vai lá fazer o que você tem pra fazer. Então, tipo assim, é sobre você, mas também é sobre o outro, Mas sabe? é o próximo como a ti mesmo, né? Esse lugar que a gente Sim. precisa aprender. Quando a gente se ama e se respeita, é que a gente consegue fazer pelo outro, que é o transbordar. É isso Aham. aí, né? E aí você evolui, as pessoas com quem você convive também vão Exatamente. evoluir. Sim. E a Aline falando, né, sobre pessoas que ficam, outras afastam, é acesso, é frequência, a gente Uhum. vai evoluindo. E que bom, e não é só muitas por utilidade, mas outras porque não vão contribuir mais. Então, entender que tanto que eu tô aprendendo com cada um, né, que chega, que fica, e aprender o próximo nível, o próximo ciclo, pode ser que caminhe junto, mas pode ser que não, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Não é E não perder quer pessoas dizer no também caminho, que algumas, é a vida, algumas né, acontecendo. pessoas, elas contribuíram com a sua história, elas foram importantes, você amou em determinado momento da sua vida, fez sentido em determinado momento da sua vida, mas às vezes simplesmente não faz mais. E tá tudo bem, faz parte da sua história. Exatamente. Né? Tem pessoas mas não que quer chegam dizer pra- que você precisa levar essa pessoa pro resto da sua vida Exatamente. se ela não faz mais Sim. sentido. Sim. Né? É isso aí. É reconhecer a utilidade daquele vínculo. Porque todos são úteis. Sim. Seja os que permanecem ou os que se vão, sempre e pra são úteis. isso tem que ter maturidade. Sim. Porque senão a gente Sim. vai ficar no interesse, né? Sim. E A aí gratidão, por exemplo. Às vezes você é muito grata a alguém e aí Uhum. você se prende a essa pessoa em função disso. E em gratidão função da não é gratidão. dívida, né? Aprendemos também. que Exatamente. Gratidão não é dívida. Gratidão não é dívida. Então, entrega, libera. Se não faz mais sentido para sua vida, não faz sentido. E é preciso entender que, às vezes, precisa acabar o vínculo. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Cada um vai seguir sua vida. Mas é sempre aquela escolha pelo que é melhor para você. É libertador. É libertador, com certeza. Você não precisa provar valor o tempo todo. Você não precisa caber em expectativas que não são suas. Prosperidade emocional começa quando você troca a aprovação por alinhamento. No próximo episódio, vamos falar sobre o cérebro que prospera e por que viver no modo sobrevivência te impede de acessar leveza, clareza e expansão. E se você gostou do nosso episódio, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigada, até o próximo.